Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Olha eu por aqui, hein? Hoje, 11 de abril de 2026, o tema da nossa devocional de hoje é amizade. O texto bíblico é lá em Provérbios, capítulo 27. É um capítulo bem extenso, mas eu vou estar lendo para você nessa tarde, tá? Não tive como vir pela manhã, mas nós temos um propósito, né, de estar todos os dias. Então, espere que a devocional chega. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Esse canal tem sido bênção. E lá em Provérbios, capítulo 27 diz: Não se gabe no dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a arena é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente recebe o perigo e buscar refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dar garantia a uma mulher leviana. A bênção dada a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para fazer bem, como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. E ainda garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido. Os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra, para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Amém? É uma leitura bem extensa, né? Mas o tema da nossa devocional é amizade. Então, nós vamos ler a devocional para você entender melhor a nossa leitura de Provérbios. Diz assim: É ilusão pensar em autossuficiência. Quem pensa de si mesmo como autônomo, independente, é como uma ferramenta pouco afiada ou cega.
Momentos de solidão são necessários na vida. É importante ter tempo consigo mesmo e a sós com Deus, para reorganizar as ideias e reajustar rotas. Grande parte do nosso crescimento, porém, se dá no convívio com outros, especialmente na convivência com companheiros, leais em relacionamentos reais. Somos afiados na vida diária, nas dificuldades, nas dores, nas alegrias e nas conquistas. Afiar uma ferramenta é um processo que a torna mais útil, mas não sem desgastar, mas não sem desgaste. As relações reais de amizade têm essa capacidade de nos fazer melhores, pois desgastam o que não nos serve e que impede de sermos mais úteis. Esse processo, às vezes, pode incomodar, mas nos torna melhores. Esforce-se para ser um bom companheiro para seus amigos e peça a Deus que lhe dê amigos que sejam capazes de ajudar você a desgastar suas folhas. Amém? É uma palavra maravilhosa que nos ensina nessa manhã, né? Passamos aqui um versículo onde fala que do amigo, né? Que fala a verdade para você, nua e crua, porque ele lhe ama. Agora, a pessoa que não lhe ama, até os seus erros para ela, ela vai aplaudir. Então, o que é que a gente aprende hoje? A gente aprende que quando a gente tem um amigo de verdade, ele se doa pela gente. A dor dele é a nossa dor. Se você tiver um problema, se você realmente tiver um amigo de verdade, quando você compartilha o seu problema com o seu amigo de verdade, a mesma dor que você está sentindo, ele também vai sentir. Agora, a pessoa que não te quer bem, que é uma pessoa que finge gostar de você, quando você está errado, ela diz que você está certo, porque para ela tanto faz. Então, nesse dia de hoje, o 17 vai dizer, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então é sobre isso. E afiar muitas vezes vai trazer dor, porque às vezes você diz alguma coisa, você quer, tipo, você vê que o seu amigo está indo num caminho errado e você vai falar para ele, aquilo vai causar dor nele, mas lá na frente ele vai entender que aquilo era para o bem dele. Então, que nessa tarde nós venhamos ser pessoas ensináveis, principalmente no nosso círculo de amizades. Sempre vai haver pessoas ao nosso redor que verdadeiramente nos amam, mas também vai haver pessoas que elas estão ali por conveniência, mas que elas não nos amam. Elas estão ali por estar, mas tanto faz. E tenha muito cuidado com isso, né? Tenha muito cuidado. Peça a Deus que Ele conceda amigos que afiem e tornem você cada vez mais útil nas mãos do Senhor. Escolha estar perto de amigos que te aproximam de Deus. Que nessa tarde você possa entender que todo ser humano que te aproxima de Deus é porque você tem um significado muito especial para elas. Então, a frase que eu quero deixar para você nessa tarde é: ame Jesus. Peça a Ele para que Ele lhe ensine a ser ensinável. Porque às vezes a gente está caminhando em passos errados e o nosso amigo está vendo isso. E quando ele nos corrige, nós ficamos muito bravos. Eu tenho uma amiga e irmã em Cristo que eu corrijo ela em algumas atitudes dela e às vezes ela vai embora enfurecida. E depois de muitos dias, ela volta e a gente conversa e ela fala que eu estava certa e pede perdão. E a gente continua. E se ela ficar um ano longe de mim, quando a gente se encontra, é a mesma alegria, é o mesmo amor. Então, amigo é esse que te corrige para te ver na presença de Deus, te corrige para te ver caminhar com Deus. Tá certo? Que você nessa tarde possa aprender isso. Nem sempre o amigo
verdadeiro é aquele que está todo dia na tua casa, esperando tomar café com você. Nem sempre é esse, tá? Às vezes é aquele que quando vê você na necessidade, ele chega junto. Que quando vê você caminho em passos errados, ele chega junto para te direcionar. Então, que essa seja uma tarde de sábado abençoadora para você e sua família, e que você entenda e que você cultive as boas amizades. Amém? Eu quero orar por você. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, por nos ensinar, por poder colocar em nosso coração, Senhor, que é amigos mais chegados do que irmãos. Como a tua palavra disse aqui, Senhor, nem sempre o nosso sangue é a pessoa com quem Deus vai colocar para nós caminharmos. Mas o Senhor tem sempre alguém, Pai, para nos auxiliar, para nos sermos parecidos contigo. Então, Senhor, que nessa tarde seja cultivada as boas amizades vindas do Senhor na nossa vida. Eu apresento cada vida que vai ouvir a devocional. Que o Senhor abençoe, cuide, que o Senhor esteja guiando e conduzindo nossos passos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Até a próxima devocional. Não saia sem antes deixar o teu like. E se você não é inscrito, se inscreve. Todos os dias tem devocional. Gosto muito de fazer pela manhã cedinho, mas hoje eu não tive como, tá? Então estou aqui. Se não tivesse dado certo à tarde, à noite eu estaria aqui. Tudo bem? Mas todos os dias eu vou estar aqui. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Lembrando que eu estou aqui de domingo a domingo, tá? Então não esquece. Deus te abençoe.